tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Boa tarde. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de redação, hein? Matéria mais importante do Enem, que é a única que a gente consegue garantir os 1000 pontos. Tô certa? Realmente, redação tem um pesão, hein? Vitória, seja bem-vinda. E Letícia. Galerinha entrando. Ei, Ana Clara. Ô, Rafa, a gente segura um pouquinho para eles entrarem ou só segue? Pode seguir? Então vamos lá. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai te pegando, né? Aos poucos. Boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Isabela, você é professora aqui de redação do curso de vocês. E vocês podem me chamar de Belão, viu? Belão, aqui está a Isabela, formalidadezinha básica, inicial, mas todo mundo aqui dessa parte, todos os meus alunos me chamam de Belão. Tranquilo? Que ótimo. O material que a gente vai estudar aqui hoje, o Rafa acabou de me falar que já foi enviado no grupo do WhatsApp, vocês tiveram acesso? É bom que vocês conseguem fazer as anotações, né? E eu estou sempre acompanhando aqui vocês também as mensagens. Qualquer dúvida que tiver, a gente vai conversando. Beleza? Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Isabela Munhoz, mas todo mundo me chama de Belão desde que eu era, sei lá, pititica no fundamental. Tá? Eu tenho 1,58 m, então esse apelido é muito engraçado quando as pessoas me conhecem presencialmente, falam assim, você é Abelão? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido você ser Abelão. Mas é isso, né? Eu acho que é um apelido legal, descontraído, e que consegue diferenciar a outra Isabela que eu também vivo aqui na minha vida. Além de professora de redação, eu também sou formada em Direito. Eu também sou advogada. Então, assim, é muito engraçado quando eu encontro, às vezes, algum colega advogado que me segue nas redes sociais e vê lá, Belão, eu fazendo palhaçada nas redes sociais como professora, e aí eu falo, não, aqui eu sou Belão. Lá no Direito eu sou Isabela. Uma curiosidade, né? Nessa fase aí de que vocês estão, de vestibular, na minha época, de terceiro ano, eu fiquei muito na dúvida entre cursar letras, porque na minha cabeça ser professora era a coisa mais legal do mundo, eu sempre via meus professores sempre felizes, divertidos. Depois eu fui perceber que não era muito bem assim. E também direito. E aí meus pais, né, naquela confusão toda, meus pais falaram, quer saber? Faz os dois. E aí eu sigo até hoje, seguindo aqui com os dois cursos. Inclusive, em relação à redação do Enem, hoje eu estudo a redação do Enem, eu pesquiso redação do Enem no meu mestrado em Direito, vocês acreditam? Eu olho lá pelas redações do Enem, se vocês dominam, por exemplo, a questão de direito político, a questão se vocês sabem escolher direitinho os agentes de intervenção, se vocês sabem argumentar problematizando aí, quem é o culpado por tal problema. Então, por exemplo, a redação de 2021 de registro civil, que a gente teve, né? Aquele tema muito difícil. Quem mais achou o tema de registro civil de 2021 muito difícil? Ele era um tema que você precisava pensar, pô, por que né, tem uma galera aí que não tem registro civil? E tem muita gente que não sabe por quê. Ah, será que é falta de cartório? Será que é porque falta dinheiro para investir? E eu fui percebendo que a redação do Enem cobrava esse lado de direito, cobrava essa necessidade de você saber quem é o culpado, qual é o dever de cada órgão público, por que está tendo aquele problema, até para você saber intervir também, né? Selecionar os agentes de intervenção. E é isso que eu estudo hoje no meu mestrado em Direito, as redações do Enem. Além disso, sou professora aqui de redação e linguagens, focado em vestibulandos, só sempre lidei com vestibulandos há quase 10 anos, gente. Eu fui fazer as contas hoje de manhã para falar com vocês. Tem 9 anos que eu lido com redação do Enem. Essa cara de baby, realmente, sou muito nova, mas tem 9 anos que eu cuido da redação do Enem, gente, pelo amor de Deus. E aí, deixa eu só aceitar a galera aqui na sala. Só um minutinho. E essa experiência toda eu vou trazer aqui com vocês, tá bom? Tem experiência de correção, de redação mesmo, oficial, do INEP, então, os segredinhos que vocês quiserem que eu vou compartilhar aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar também. E também, a gente vai ver aqui no nosso curso de redação
um curso extremamente completo. A gente vai discutir daqui a pouco. Gramática, repertório, argumentação, coesivo e propósito de intervenção. Beleza? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre mim? Se tiver, pode mandar aí no chat. Eu sei que vida de professor é sempre legal saber, né? Fofoca, edifica. Bora lá, então, continuar a nossa aula. Na aula de hoje, vocês vão ver que eu separei aqui ela em 3 momentos. Nós vamos ter essa parte aqui dos pilares do aluno nota 1000, que eu quero passar isso para vocês, para a gente já começar o ano com o pé direito, para vocês já começarem fazendo tudo certinho, porque não tem gente, redação é constância, tem que manter ali o roteiro de escrita, tem que manter a prática, tem que fazer revisões, simulados, e a gente vai ver esse passo a passo hoje para vocês seguirem aí o ano inteiro sendo alunos nota 1000. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre também o nosso curso, como vai funcionar as nossas aulas, para depois, no final da aula, a gente seguir aqui com a nossa teoria de redação, com a nossa aula propriamente dita. Letícia, entrei pelo grupo, alguém pode me botar do grupo do WhatsApp? Letícia, já vão te botar aí, tá bom? Já tá aqui sua mensagem registrada, daqui a pouco te boto. Beleza, pessoal, vamos lá, os pilares do aluno nota 1000 para a gente começar o ano com o pé direito aqui na redação. Primeira coisa que a gente tem que saber. Aquele aluno que vai bem em redação é um aluno que tem habilidade de escrita, tá? É um aluno que consegue dominar a norma padrão, consegue desenvolver um texto fluido, organizado, em que todo o texto está se conectando, e é isso que a gente vai trabalhar aqui também. Além disso, é preciso conhecer os critérios avaliativos da prova. Estou falando aqui de Enem, mas todo vestibular tem um edital. O corretor, na hora de avaliar sua redação, ele vai seguir critérios. Tem gente que tem a impressão, muitas vezes, que o Enem corrige, o corretor corrige do jeito dele, é muito subjetivo, não tem critério, é um território sem lei. Nada disso. Pelo amor de Deus, já vai jogando essas ideias fora, tá, gente? Que isso não tem nada a ver. Então, a gente vai aqui aprender os critérios avaliativos para a gente dominá-los e aplicar na redação na forma escrita. E, além disso, o aluno nota 1000 também tem um bom desenvolvimento temático, porque a gente não sabe qual o tema que vai cair lá na redação. Né? Dia 5 de novembro, só de falar essa data, quem arrepia? Quem tem medo de 5 de novembro? Mas calma que a gente vai chegar lá preparado. Dia 5 de novembro, você não sabe qual redação que vai cair, qual o tema que vai cair. E você tem que estar preparado para qualquer coisa, para registro civil, que Vitória falou aí, que foi um terror, para povos tradicionais, para doenças mentais, qualquer coisa pode cair. E você tem que estar preparado para tudo. Então, o aluno nota 1000, ele tem que ter ali cartas na mangas, ele tem que saber argumentos, ele tem que saber repertórios, ele tem que saber os problemas, ele tem que saber como intervir em qualquer problema que possa cair na redação. Tem muito aluno que brinca, não sei se vocês já tiveram essa ideia, que o Enem é o governo querendo resolver os problemas que ele não consegue. Aí passa para os vestibulandos. Resolva aí, meu filho, resolva. Ó, os povos tradicionais estão sendo desvalorizados. O que a gente faz? Vocês têm essa impressão que vocês estão resolvendo o mundo, o problema do mundo, e a proposta de intervenção fica aquelas mil maravilhas, o mundo utópico? Pois é, mas é isso, a gente tem que saber problematizar sobre qualquer coisa. Então, o aluno nota 1000 também tem que ter um bom desenvolvimento temático. Para tudo isso aqui, gente, para esses pilares, a gente tem que manter uma rotina específica de estudos. Em relação à habilidade de escrita, a gente só ganha ela com constância de escrita. Vocês precisam escrever redação toda semana, gente. Usem e abusem das redações aqui que vocês possam mandar para correção. Tá bom? Dos temas que estão lá no nosso banco, nos temas que eu vou passar semanalmente aqui também, que são temas inéditos, usem e abusem dessa questão da nossa correção, da estrutura que o DET Online oferecem para vocês. Em relação aos domínios do critério avaliativo, isso diz respeito a essa parte teórica, né? Então, a gente tem que ter aqui um estudo teórico que a gente vai ter nas nossas aulas, que, graças a Deus, é ao vivo. Melhor coisa de aula ao vivo é que você está aqui aprendendo e tirando dúvida, vendo na prática como que deve ser feita. A nossa aula vai ser extremamente prática, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Em relação ao desenvolvimento temático, nós precisamos de 2 coisas, pesquisa e revisão. O aluno nota 1000, ele é aquele aluno que sabe escrever sobre qualquer tema, que vai chegar lá no dia 5 de novembro e vai lembrar sobre o argumento que eu falei hoje. Hoje é 27 de fevereiro, porque ele anotou e ele revisou.
Além disso, a gente sempre tem que estar pesquisando, estudar a redação, também estudar os temas, os problemas. Então, estar antenado às notícias, estar antenados ali aos problemas brasileiros que nos rodeiam, e por aí vai. Então, a gente precisa também pesquisar e revisar. Vamos lá. Em relação aqui, focando na habilidade de escrita, que parte por meio da constância da escrita, nós precisamos manter uma rotina. E aí é isso que eu espero de vocês, porque eu tenho certeza absoluta. Se vocês fizerem tudo isso aqui que eu tô falando, vocês vão arrasar na redação. Mas é arrasar, não tem jeito de dar errado, gente. Não tem jeito de dar errado. Tudo é um processo, é um desenvolvimento. Mas fazendo esse passo a passo, vai dar muito certo mesmo. Ó, vamos lá. Em relação à habilidade escrita, nós vamos escrever semanalmente um tema que vai ser ensinado aqui em sala de aula, beleza? E vocês vão mandar aí para correção. Recebeu a correção? Você vai analisar os seus erros. Você vai tirar dúvidas, essa aula é ao vivo, tira dúvidas. Chega na aula já, eu sei que aqui às vezes fica meio constrangido, tipo, eu vou tirar dúvida de uma redação, tô com vergonha. Gente, ninguém conhece ninguém, ninguém deve nada a ninguém, tá todo mundo no mesmo buraco, todo mundo estudando para a redação, Enem, então assim, não precisa ter vergonha, tire dúvidas nesse momento de espaço, de sala de aula, beleza? Eu quero mandar um trechinho do meu parágrafo, aqui não tem como mandar foto, mas então digita, vem para a aula já com a dúvida digitada, cola aqui no chat. Bela, não consigo assistir a aula ao vivo. Vem pelo menos só para mandar a dúvida. Manda a dúvida e sai, entende? Porque eu vou tirar suas dúvidas. Eu vou tirar a dúvida de todo mundo aqui na aula online. Eu quero todo mundo participando dessa aula online, porque eu quero acompanhar cada um. Eu sou uma professora que vou conhecer todo mundo. Aniele, Clara, Ana Clara, Letícia. Eu não quero que vocês precisem de outra professora. Eu tenho um pavor, assim, de quando o aluno ele faz um cursinho, tipo aqui no DET, e procura outros professores por fora. Eu não quero que isso aconteça aqui com vocês. Vocês têm toda a estrutura aqui agora, e eu estou 100% à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas. Podem contar comigo para tudo, ok? Então, aqui em relação à redação também, nós temos essa questão da retirada de dúvidas. E reescrita, gente, tirou as dúvidas, entendeu os problemas que tiveram nas redações, né, que foram corrigidas? Por que não reescrever? Reescrever é a melhor forma de a gente corrigir os nossos próprios erros, da gente superar os nossos desafios, os nossos problemas. Então, reescreva a redação, também mande essa redação de volta para a correção, para validar, tipo, nossa, eu errei, eu acho que eu errei por isso. Vou testar aqui e fazer de outra forma. O corretor falou que não está muito bom, deixa eu tentar melhorar. E manda para a correção para validar, porque se remelhorar é só fazer aquilo em todos os outros textos, é só seguir aquela linha de raciocínio que você desenvolveu. É assim que a gente valida um projeto de texto próprio. Cada um tem ali seu projeto de texto que você vai validando por meio das correções. Beleza, segundo passo. Para ter habilidade escrita, é preciso entender a parte da gramática. É uma gramática aplicada, viu, gente? Uma gramática aplicada à redação. Se você for abrir uma gramática e pega um Segala, um Rocha Lima, você vai ver um monte de exemplo literário. Não é o caso, não. Não é essas frases que você vai colocar na sua redação. Aqui na aula de redação, a gente vai ter aula específica de gramática voltada para a redação, para a competência 1. E aí eu preciso que vocês entendam essa teoria. Se não entender, estamos aqui tirando as dúvidas. Internalize isso e aplique na redação de vocês, tá bom? Porque é assim que a gente vai ter essa habilidade. Competência 1 é difícil de fechar? Quem aqui tem dificuldade de fechar a competência 1? Quem aqui odeia a competência 1, competência de gramática? Manda aí no chat. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É possível tirar 200 na competência 1. Só que você vai precisar do quê? Internalizar todas essas regras. Internalizar, uma coisa só passa a ser natural. Aí, as vírgulas. Já percebeu, Letícia, que tem algumas vírgulas que você acerta no feeling? Que você fala assim, eu tô sentindo que tem uma vírgula aqui. E aí você acerta que realmente tem? Porque você internalizou essa regra. Porque você passou a entender que realmente toda vez que eu escrever tal frase, vai ter uma vírgula aqui. Você começa a internalizar. Então, gramática não tem que ser aquela coisa que a gente vê lá na aula da gramática, de classificações linguísticas, a oração subordinada. Não quero isso aqui. Eu quero uma gramática aplicada. Você sabe escrever um texto Enem que respeite as normas gramaticais. E a gente vai ter aula disso, beleza? Simulados. Fazer os simulados aqui no DET, vocês têm diversos simulados. Vocês têm que fazer simulados. Porque simulado é o momento de você lidar com fatores externos, com pressão de prova, com tempo de prova.
com ansiedade, com todas as questões, com você ter que conciliar ali seu lanchinho com ida no banheiro, com o aplicador de prova te olhando, você tem que saber lidar com todas essas variantes. Deu para entender? Porque escrever redação em casa, gente, no conforto do celular é uma coisa. Escrever redação no simulado, tendo que fazer 45 questões de linguagem e 45 questões de humano, já é outra coisa. Então, eu quero que vocês também participem do simulado, porque essa habilidade de escrita também implica saber lidar com pressões. Bora agora para o domínio dos critérios avaliativos. Nós precisamos ter aqui aulas teóricas, e teremos ao vivo toda segunda-feira, beleza? Porque você precisa conhecer as regras do jogo. Ninguém vai sair aqui escrevendo um texto só por escrever. Ah, vou escrever, decidi escrever aqui sobre provas tradicionais, vou escrever qualquer coisa. Não. Vai escrever conforme os critérios avaliativos. O corretor do Enem, ele tem um checklist na cabeça dele. Também, às vezes, eles usam também um papelzinho para se orientar. Eles têm um checklist na cabeça deles. Eles vão ler na sua redação, ó, tá aqui a introdução. Eles já vão procurando. Cadê a tese? Cadê a apresentação do texto? Cadê a apresentação do tema? Beleza, tá tudo aqui, check. E aí você ganha os seus pontos. Se você não dominar as regras do jogo, se você não escrever conforme as regras, vai dar problema. Deu para entender? Então a gente precisa dominar as regras dos jogos, conhecer as regras dos jogos, para a gente escrever conforme essas regras. Autocorreção. Dominar os critérios avaliativos também implica você saber se corrigir. Você saber ser o próprio corretor do seu texto. Aqui nas nossas aulas, eu vou trazer diversos exemplos de parágrafos bons e ruins. E vou colocar aqui nós todos juntos para corrigir juntos. Porque se você sabe corrigir, você também sabe escrever. Porque na hora de você escrever, você vai falar assim, mas o corretor vai achar que está confuso ou que está incompleto. Porque se fosse eu corrigindo, eu ia achar isso. Deu para entender? Precisa ter o olhar do corretor. O olhar ali crítico, analítico, de caçar problema. A gente vai desenvolver isso para evitar que esses problemas surjam na sua redação. E a análise de texto que eu acabei de falar, que a gente vai ver o que deu certo e o que não deu certo por meio de outros exemplos. Nenhum escritor, gente, de qualquer gênero textual que existe, nasceu escritor. Machado de Assis não nasceu Machado de Assis brilhante, mágico, perfeito, não. Ele desenvolveu essa habilidade de escrita lendo outros textos bons, tendo referências. Isso não significa, e é que eu abro um grande parêntese, que você vai pegar a redação nota 1000 e vai ler sem critério. Porque nem todo texto é 100% bom. Aliás, não existe texto 100% bom. Sempre dá para criticar. Mas aqui, junto comigo, eu vou te mostrar o que funciona e o que não funciona. Porque a partir desses textos, a gente vai ter uma inspiração. A gente vai ter um modelo, eu não gosto dessa palavra, mas um modelo a ser seguido. Para você ir naquele mesmo direcionamento. Porque ninguém escreve do nada. Você sempre tem uma pré-percepção do que é uma redação Enem, do que é uma introdução Enem, do que é um desenvolvimento Enem. Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês, beleza? Porque assim a gente vai dominar esses critérios avaliativos. Terceiro passo aqui em relação ao desenvolvimento temático. Como que a gente desenvolve essa habilidade? É preciso pesquisar. E, gente, é preciso estar atualizado. É preciso saber os problemas que estão nos rodeando. É claro que aqui na aula eu vou passar isso, tá? Eu vou falar aqui constantemente de problemas atuais, os temas, na hora da gente trabalhar os temas, eu vou trazer aqui todos os argumentos, todos os repertórios, quem que pode resolver isso, quem que está deixando de resolver isso, para vocês. Mas vocês também podem correr atrás, assistir notícia. Tem alguém aqui tem um hábito de assistir notícias constantes, de acessar canais de notícias? Cria um hábito, gente. Às vezes, sei lá, meia hora do seu dia, você lê ali uma landing page do jornal, sei lá, a página inicial, só para você ver as manchetes do que está acontecendo. Porque o tema da redação do Enem é um tema atual. É um problema brasileiro. Então, a gente precisa estar sempre de olhos atentos ao que nos rodeia, né? Olhos atentos aos problemas que estão acontecendo. Então, correr atrás desses argumentos e repertórios são extremamente importantes. Beleza, só que só pesquisar não vai adiantar. Você precisa também colecionar. Ah, pesquisei hoje. Se você não coleciona, não adiantou nada. Amanhã você vai esquecer. Você tem que colecionar, tem que ter um caderninho. Alguém que tem um caderno de repertório já? Um caderninho de repertório, uma planilha, um Excel, não sei, se você for mais tecnológico. Quem que você vai colecionar ali, ó, argumentos, problemas, temas, repertórios, para você, depois, ao longo do ano, revisar.
A gente vai ter aula aqui de revisão também, né, que está previsto no nosso cronograma já. E nessas aulas de revisão, eu vou revisar todos os problemas, todos os argumentos, todos os temas, tudo que a gente discutiu para trás, que pode ser útil para você lá no Enem. Ah, mas o tema do Enem não vai ser o tema de hoje, que é sedentarismo. Beleza, mas o argumento que a gente viu hoje pode ser utilizado lá no dia do Enem. O repertório que eu falei hoje pode ser utilizado, porque vamos supor que o tema do Enem vai ser do eixo temático de saúde. O mesmo problema de saúde que gera o sedentarismo pode gerar o tema do Enem, que, sei lá, vai ser sobre desnutrição. Então, os argumentos de hoje que a gente está pesquisando são extremamente úteis até o dia da prova. E a gente precisa manter isso na cabeça, como por meio das nossas revisões aqui. Beleza? Show! Como que vai funcionar as nossas aulas? Porque eu falei um monte de pilar de redação de aluno nota 1000, agora vamos aplicar aqui para a nossa sala de aula, que eu vou seguir também esses pilares, beleza? Nossas aulas aqui estão separadas, a gente tem 1h30, e a gente está separando aqui 1 hora para a parte de aula mesmo, e 30 minutos finais para tirar dúvidas, que eu espero que vocês tragam, hein? Tô falando sério. Porque o aluno que desenvolve bem redação é o aluno que tá ali praticando, tirando dúvidas, correndo atrás de entender os erros, tá bom? Então, eu realmente tô contando com isso aqui, ó, tira dúvidas ao vivo. Bom, o que a gente vai ver? Nós vamos ter a parte de teoria de redação, que a gente vai estudar os critérios avaliativos do Enem. Teremos a prática da gramática aplicada à redação, que eu estou chamando de Gramalove para o quê? Para se ressignificar. Porque se eu falo a palavra gramática, vocês já surtam, né, gente? Você já chega e fala assim, meu Deus, eu odeio gramática, eu odeio competência 1. Olha o tanto de gente que eu odeio competência 1. Diego, Letícia, Vitória. Então, agora a gente vai ressignificar, é Gramalove. Tá bom? A gente ama gramática, é isso. Competência 1, melhor coisa do mundo, gente. Nós vamos ter aqui o reverso, que vai ser a correção e a análise de redações, em que a gente vai trocar os papéis, vocês vão corrigir aqui os parágrafos que eu trouxer, os problemas, para vocês aprenderem a fazer aquela autocorreção no texto de vocês, vocês serem os seus próprios corretores. E a gente vai ter a parte de análise temática, a gente vai estudar o tema da semana, beleza? No final, a gente tem o Tira Dúvidas. Ana falou, boa tarde, você acha que a mudança do governo vai alterar a pegada temática da redação dos últimos anos? Temas cada vez mais específicos? Ana, eu acho que os temas vão continuar mais específicos, tá? Eu acho que a mudança do governo não vai alterar isso, não. Aliás, esse negócio de governo influenciar na redação é uma coisa que eu até ano passado achava que tinha realmente, assim, sabe? Que eles evitavam alguns temas polêmicos, de divergências políticas. Mas você não achou, eu não sei todo mundo, que o tema do ano passado era um tema improvável para aquele governo? Me surpreendeu. E aí eu acho que, pô, não existe esse negócio, talvez, de governo influenciando, questões políticas, ideológicas, influenciando na escola de redação. Eu acho que, assim, não implica, sabe? Eu prefiro acreditar aqui nisso, até porque, gente, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem controle. Então, assim, o governo mudou. Beleza, mudou. O que isso vai mudar? Para mim, só muda uma coisa. A gente vai aprender os novos ministérios. Para vocês colocar na intervenção, eu vou te apresentar os novos ministérios que a gente precisa, né, ali na hora de escolher os agentes de intervenção. Só isso. O resto, porque o governo atual não gosta disso, porque o governo atual não gosta daquilo, porque o INEP tá bagunçado. O INEP é bagunçado, né, gente? Às vezes vocês percebem que a nota do Enem atrasa, o SISU atrasa, aí muda a data da prova, a data da prova, é aquela zona. O que tiver fora do meu controle, não vou me preocupar. A gente segue o baile. Porque vai cair. O que eu adoro, gente, eu adoro muito a galera que fica olhando o Instagram do INEP, achando que existe spoiler. Gente, pelo amor de Deus, o estagiário que publica os posts do Instagram vai dar spoiler. Aí, galera surta. O Instagram do INEP postou sobre merenda escolar. Gente, mas o INEP é um órgão de educação, tá falando de merenda escolar, é óbvio, educação, merenda escolar, tem tudo a ver. Não, porque é o tema da redação do Enem. Aí a galera começa a estudar sobre merenda escolar profundamente. Gente, calma. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Seja com o governo A, B, C, D, qualquer coisa que vier, a gente vai dar conta. Beleza? Então, relaxa em relação a governos. Bora lá, então, para a nossa parte teórica. Pelo menos aprende sobre a merenda, exatamente.
A gente tem que aprender sobre o tema, gente, pensando em até ampliá-los. Tipo, eu vou aprender sobre merenda, mas também vou aprender problemas que afetam toda a escola pública, sabe? Por exemplo, falta de investimento, porque às vezes merenda é um argumento muito específico, mas a falta de investimento afeta a merenda, afeta a contratação de professores, afeta a infraestrutura da escola, olha, coisa mais ampla. Muito melhor, o nosso foco vai ser isso, tá? Vai ser focar nos eixos temáticos, estudar argumentos que são aplicáveis em vários temas do eixo, para a gente melhor aproveitá-los. Beleza, gente, vamos começar com a nossa parte de teoria de redação. Ficou alguma dúvida na parte anterior, dos pilares do aluno nota 1000 e das nossas aulas? Sobre o funcionamento das nossas aulas? Se ficar, manda aí, viu? No chat. O gênero Enem. Galera, eu fiz uma aula bem introdutória, bem assim, parte teórica básica. Por quê? Porque eu não sei se todo mundo aqui já fez Enem ou não. Então, eu vou explicar do zero. Mas presta atenção no zero também, porque às vezes você fala, eu estou fazendo aqui 3 anos de cursinho já. Mesmo assim, essa aula pode ser útil para você. Eu vejo que muita gente tem deficiências na base, ou aprendeu uma coisa extremamente errada e que não tem nada a ver, que quando a gente olha aqui o nosso edital do Enem, a pessoa fica, nossa, eu nem sabia disso. Então, presta atenção que essa aula também pode ser útil para você. Nós temos aqui o nosso Enem, a nossa parte de redação, a proposta de redação. Ela sempre começa com as instruções da prova. Nas instruções da prova, a gente vai ver aqui que o rascunho deve ser feito no espaço apropriado, porque a gente tem uma folha de rascunho, a gente tem uma folha oficial. O texto deve ser escrito a tinta preta, em folha própria, em até 30 linhas. Então, todo mundo, a partir de agora, vai escrever redação a caneta preta. A Belão só tem azul, vai comprar uma preta. Porque eu quero que vocês treinem o ano inteiro de caneta preta. A Belão, eu quero digitar a redação. Não recomendo. Lá no Enem, você não vai fazer a redação digitada. Então, começa já desde o início, fazendo igualzinho você vai fazer lá no dia da prova, para você se acostumar. Para que digitar? É mais rápido. Mas lá no Enem não vai ser mais rápido. Lá no Enem vai ser a caneta. Então, você vai demorar. Então, é melhor treinar tempo aqui agora, do mesmo jeitinho que lá no Enem. Sugestão minha. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de intervenção ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Cópia, gente, é literalmente você copiar um trecho que para o Enem conta a partir de 5 palavras seguidas copiadas. A Belão tem muito medo de usar uma referência, um dado dos textos motivadores, porque eu fico com medo de ser considerado cópia. Alguém aqui tem esse receio? Eu não uso nada dos textos motivadores, nenhum dado, porque eu tenho medo de cópia. Gente, não é bem assim, tá? A gente vai ver que os nossos textos motivadores, eles estão ali para nos motivar, para nos sustentar, para nos ajudar. Você pode os utilizar. O que você não pode é copiar. Literalmente. Mas escrever aquelas informações com as suas palavras e saindo, né, expandindo as ideias para além do que foi trazido no texto motivador, tá tudo bem, tá bom? Tá tranquilo, não tem problema. Receberá a nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, aí vai ser considerado um texto insuficiente. Fugir ao tema ou não atender o tipo dissertativo argumentativo. Fuga ao tema. Fuga ao tema é quando você não fala nada de nada do tema. O tema é sobre manipulação do usuário por meio do controle de dados na internet. Tema de 2018, um tema gigantesco, né? Manipulação do usuário por meio de controle de dados na internet. Se você não fala de manipulação do usuário, se você não fala de controle de dados na internet, se você não fala nada, nem um pedacinho de cada, você fugiu ao tema. E aí, gente, é uma tristeza, viu? Nossa Senhora, como dói dar 0 por fugar ao tema. Sabe aquela frase que aparece no caderno de prova, na capa do caderno de prova? Já viram uma frase que é: o caderno azul tem uma frase, o caderno rosa tem outra frase, na capa mesmo? Uma vez eu estava corrigindo Enem, aí eu peguei uma redação de 30 linhas. E o participante estava falando sobre barões, coronelismo, política de armas, sabe? A proposta de intervenção dele era para tirar as armas, mudar, né, a lei de armas. E aí, gente, eu falei assim, gente, o que esse menino tá falando? E era no tema de registro civil. Aí,
depois, aí eu tive que dar 0, óbvio, porque não tem nada de registro civil. Aí depois eu fui ver que ele confundiu o tema com a frase que aparece na capa da prova. E a capa da prova tinha a frase assim: os barões e as armas assinaladas, que é um trechinho de Camões. Meu Deus! Eu falei, gente, como é que a pessoa consegue fazer 30 linhas sobre os barões e as armas assinaladas? Criatividade. Mas então, enfim, coitado, eu fiquei morrendo de dó de dar 0. Mas então presta atenção, não podemos fugir ao nosso tema, beleza? Apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada no tema proposto. Então, uma parte completamente nada a ver, às vezes um desenho, uma receita de bolo, que às vezes aparece também, mas aí eu acho que o participante está querendo zoar com a gente. Apresentar nome, assinatura, rúbrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Não pode se identificar. Não pode falar, oi, fulana, sou eu. Oi, aqui meu nome é Ana Carolina. Não dá, gente, pelo amor de Deus, sem nenhuma identificação. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem os nossos textos motivadores. Essa aqui é a proposta do ano passado, que contou aqui com 4 textos motivadores. Geralmente, nós temos 4 ou 3 textos motivadores. É muito raro ter menos do que isso, tá? Às vezes, a gente já teve tema do Enem em 2007, teve 2 textos motivadores, mas é muito raro mesmo. Teve um Enem PPL 2019, eu acho, que também veio ter 2 textos motivadores, mas é muito raro. Geralmente é 4 ou 3 textos. Geralmente também temos aqui um texto verbo visual, que tem uma imagem, compondo a prova. As fontes dos textos motivadores. Nesse caso aqui, até me surpreendeu um pouco ano passado, nós tivemos muitas notícias. Às vezes a gente tem notícias, mas nem tanto. Geralmente são os textos acadêmicos, beleza? Os textos acadêmicos, pesquisas estatísticas, textos de órgãos públicos, a gente tem frequentemente, instituições sérias, sabe? Instituições realmente assim, que desenvolvem pesquisas a respeito daquele tema. Ana falou, mas conta como repertório produtivo? Se tiver nos textos motivadores, não, Ana, não conta como repertório produtivo. Depois a gente chega nessa parte, mas isso vocês já sabem, né? Essa questão aí do repertório. No final, a gente tem aqui a proposta de redação, que agora sim nós temos a frase, né? A frase temática, o tema encontra-se aqui embaixo. Então, a partir dos leituras dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aí vem o tema do ano passado, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, esse aqui é o nosso tema. A gente vai fazer uma proposta de intervenção para ele que respeita os direitos humanos. Isso significa que todo tema do Enem é um problema. Ah, Belão, mas às vezes o comando ele vem positivo. Ou ele vem, assim, por exemplo, democratização do acesso ao cinema, Enem 2019. Democratização do acesso ao cinema é uma coisa boa. Democratização é bom. Como é que eu vou fazer uma proposta de intervenção para uma democratização? Aí você vai interpretar o tema, principalmente com os textos motivadores, e você vai ver que no Brasil não há essa democratização. Que essa democratização não é plena. Então é aí que a gente vai intervir. Beleza? Fazer uma proposta de intervenção. Selecionar, organizar relações de forma coerente, coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, até porque isso aqui é um texto dissertativo argumentativo, então a gente vai ter que argumentar e convencer o leitor a respeito da nossa opinião. Beleza, gente. Perpassada aqui a apresentação da prova, vamos para o nosso documento mais importante, que muitas vezes eu vejo os estudantes ignorando, sabe? Não levando a sério, que é a cartilha do participante. Geralmente, quando está faltando um mês para o Enem, o INEP solta a cartilha do participante. A cartilha do participante é um documento justamente feito para vocês, que vai explicar como que é a prova, o que esperar da redação, como que constrói a redação do Enem. Então, vai explicar o gênero Enem. E aí, eu vou deixar aí no material de vocês conseguem clicar aqui, ó, que eu deixei o hiperlink para dar acesso à cartilha do ano passado. Nem todo ano a cartilha é divulgada. Teve alguns anos que o INEP não soltou. Mas, assim, geralmente é, tá? Quando não solta, eu fico brava, que eu fico assim, meu Deus, cadê a cartilha, gente? Que zona! Eu fico pé da vida. Mas, enfim, nós temos aqui no início da cartilha um texto que eu não... Gente, esse aqui é um parágrafo que sintetiza tudo. Tudo da redação, tudo que vocês precisam tá aqui. E a gente vai ler isso aqui com calma. Vamos lá. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto corrido,
organizado em parágrafos. O inverso dele, né? Na verdade, não o inverso, mas a outra forma de se fazer no texto é inverso, tipo a poesia. Não é o nosso caso. A gente vai fazer um texto corrido, organizado em parágrafos. Do tipo dissertativo argumentativo. O que é um tipo dissertativo argumentativo? Dissertar é expor sobre um tema. Argumentar é defender uma opinião. Então, vou expor sobre um tema, por exemplo, a questão dos povos tradicionais, e vou opinar sobre ele. Que no caso do Enem, vai se dar uma opinião que tem que ser, num todo textual, negativa. No sentido de os povos tradicionais estão sendo desvalorizados. Aí, em algum momento do meu texto, eu posso colocar uma opinião positiva, falar que eles são muito importantes, que eles deveriam ser valorizados, que ocorreram avanços em relação ao tema. Claro, mas a finalidade do seu texto, do texto Enem, vai ser problematizar, vai ser abordar um problema sobre o tema. Então, você vai apresentar o tema, essa é a parte citativa, e vai opinar sobre esse tema, apresentando ali o problema, beleza? Que você enxerga. E aí, como que a gente vai aqui convencer a pessoa sobre a sua opinião, de que realmente os povos tradicionais estão sendo desvalorizados? Essa é a sua opinião. Como que a gente convence alguém? A gente tem que ter prova, a gente tem que ter carta na manga. Quando você quer sair, e sua mãe não quer deixar você sair, o que você fala? Ai, mãe, mas por favor, eu estudei o dia inteiro, eu estudei a semana inteira. Aí você começa a usar referência de que você merece sair. Ah, mãe, por favor, vai ser rapidinho. Você começa a suavizar o problema ali, usando ali uma estratégia também de convencimento. Ah, mãe, por favor, o pai do fulano deixou, por que a senhora não vai deixar? Então, você está usando ali essa comparação. Toda vez que a gente vai falar que realmente os povos tradicionais estão desvalorizados, a gente também precisa dessas cartas na manga. A gente também precisa desses recursos apelativos de convencimento. E a gente vai trazer aqui, às vezes, uma teoria, um fato que mostre, né, que realmente eles estão sendo desvalorizados, um dado, tantos porcentos estão sofrendo com, por exemplo, as invasões de terras. Um argumento de autoridade, porque o Ayrton Krenak, um grande filósofo indígena, critica esse problema. A gente vai trazer uma notícia, porque o Fantástico realizou uma série de reportagens na região dos Yanomamis a respeito da, sei lá, da contaminação por mercúrio dos lençóis freáticos por meio do garimpo. Então, a gente vai trazer aqui provas que realmente demonstram que a nossa opinião é válida. E aí, a gente vai convencer o nosso leitor, que no nosso caso é o nosso corretor do Enem. Continuando aqui, além disso, o texto dissertativo argumentativo segue uma estrutura padrão. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No nosso caso do Enem, a gente tem também uma padronização própria das escritas que vêm ocorrendo ao longo do ano. Isso não muda muita coisa. Então, assim, geralmente o corretor está acostumado com um texto específico no Enem. E eu acho interessante que a gente siga isso que o corretor está acostumado, que a gente não invente moda. Gente, eu não estou aqui para formar Ana Carolina, Diego, Vitória, Isabela, Clara, Ana Clara, escritores geniais. Eu estou aqui para você entrar na faculdade. E é isso. Então, a gente vai entrar na faculdade escrevendo um texto mais claro, sem invenção de moda, mais rápido para o corretor ler, mais rápido no sentido de ser uma leitura rápida. Eu não fico travando, eu não fico parando na hora de ler o texto do menino, porque às vezes tem muita inversão sintática, às vezes tem palavras difíceis que eu tenho que ficar pesquisando no dicionário. O corretor também é gente, ele não é um dicionário ambulante. Às vezes tá muito confuso, tem muita ideia no Não, nós vamos escrever um texto fluido. Nós vamos escrever um texto com o qual ele está acostumado, que ele vai falar assim, nossa, que texto fácil de ler, completo, organizado, com clareza. É isso que eu quero. E aí eu quero que a gente siga aqui uma estrutura com a qual 90% dos estudantes estão acostumados já. E a gente vai seguir isso. Quando você vai pegar as redações nota 1000, acima de 900, todas fazem a mesma coisa, que é o seguinte. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2, e a conclusão, proposta de intervenção. Belão, se eu colocar a intervenção no meio do texto, é errado? Não é errado. O corretor não pode tirar ponto. Mas para que você vai misturar problema com intervenção no mesmo parágrafo? Ah, Belão, eu quero fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. É errado? Não é errado. Mas não é usual. Não é usual.
Então, a gente vai seguir aqui o que o corretor está acostumado a ler, a corrigir, o que vai facilitar. Lembrando, seu corretor, ele corrige as redações em 3 minutos, mas já vi muitos corrigindo em 1 minuto, 2 minutos. Então, assim, tem que ser rápida. Tem que favorecer a leitura dele. Deu para entender? Deixa eu ver aqui as perguntas. Fico com medo de citar reportagem, meu corretor achar que não é de verdade. Isa, deixa eu te contar uma coisa. O corretor, ele não pode avaliar a coerência externa. Ele tem que avaliar só a coerência interna. Qual que é a diferença de coerência externa e interna? A coerência externa é para ver se aquela informação que você trouxe no texto, ela é verídica, ela realmente aconteceu, ela realmente existiu. O corretor, então, não pode chegar no Google e colocar reportagem tal do Fantástico para ver se realmente o Fantástico fez. Ele só pode avaliar a coerência interna, que é para ver se as partes do texto não estão se contradizendo. Então, quando você chega no primeiro parágrafo e fala que os povos tradicionais estão sendo desvalorizados, e no fim, embaixo você fala que eles estão sendo valorizados, uai, contradição, não está tendo coerência. Mas a coerência externa não pode ser avaliada. Então, assim, estou falando isso com você com a plena convicção de que não fique com receio de colocar uma informação, um dado, uma notícia, um argumento de autoridade, com medo de o corretor achar que é mentira, tá bom? Isso, ele não vai procurar, ele nem pode procurar, não tem nem tempo de procurar. Então, a gente precisa trazer esses argumentos, né, essas estratégias argumentativas para o texto, e a gente não pode ficar com receio, tá, de trazer isso. A gente tem que trazer, beleza? Sem medo do corretor, porque o corretor está acostumado com isso, gente. A gente está super acostumado a ver várias referências, a ver várias citações, várias referências de filmes, músicas, livros. Ninguém sai pesquisando. Isso é normal no universo do Enem. Pessoal, as aulas ficam gravadas? Sim, ficam gravadas. Fica na plataforma no DET Online, LET. Beleza, pessoal. Então, a gente vai seguir nessa estrutura. Em relação ao tema, o Enem nos fala que o tema ele pode ser de ordem social, científica, política ou cultural. Na minha concepção, todo tema ele é ao mesmo tempo social e político, talvez até cultural. Não gosto muito dessas classificações aqui do Enem em si. Concordo que realmente, assim, acho que os temas Enem perpassam essas classificações, mas eu acho que todos os temas são políticos, todos os temas são sociais, todos os temas são culturais, tá bom? E aí, para facilitar, nós, professores de redação, a gente classifica os temas em eixos temáticos, que são categorias, que a gente vai colocar ali os temas. Então, por exemplo, os povos tradicionais do ano passado, eu, Belão, coloco na categoria de grupos sociais, que a gente vai ter ali grupos sociais que a gente pode chamar de minorias sociais, mas são uma coletividade, um coletivo, que tem seus problemas. Então, por exemplo, mães, um grupo social. Família, um grupo social. Criança, outro grupo social. Idoso, outro grupo social. Povos tradicionais, outro grupo social. Eles têm problemas específicos da identidade deles. Beleza? E eu trabalho com outros também. Saúde, estigmas relacionados às doenças mentais, eu coloco aqui. Cidade, meio ambiente, ciência, tecnologia, grupos sociais, economia, esporte, política, que entra registro civil, por exemplo, mídia, educação e cultura. Eu vou apresentar aqui para vocês temas, né, durante a semana, separados por este temático. A gente vai começar, então, aqui com um tema de saúde, e eu vou seguindo, para a gente perpassar argumentos e repertórios para todos os eixos. Então, a gente vai chegar aqui nos 10 primeiros temas, vocês vão terem passado por todos esses temáticos e ter argumentos, problemas, agentes de intervenção, repertórios, para serem utilizados em quaisquer um desses eixos. Porque, igual eu estava falando com vocês da merenda escolar. Merenda escolar, educação, beleza. Só que o problema da merenda escolar, a causa lá do problema da merenda escolar, pode ser a mesma da falta de infraestrutura na escola, pode ser a mesma da falta de tecnologia na escola. Então, a gente vai trazer argumentos, repertórios, problemas, agentes de intervenção em comuns a todos esses temas organizados por eixo temático, para você utilizar o mesmo problema em quaisquer temas de saúde, o mesmo problema em quaisquer temas de ciência e tecnologia, o mesmo problema em quaisquer temas de esporte. Isso facilita muito a nossa vida, porque aí assim a gente vai estar preparado para qualquer tema, porque eu não preciso... pode cair 2.000 temas no Enem. Beleza, mas eu não vou estar preparado para 2.000 temas, eu vou estar preparado para 10 eixos temáticos. E eu vou ter argumentos, repertórios, agentes de intervenção, problemas
por eixo temático. Então, quando for um tema de saúde, eu vou trazer o problema tal. Quando for um tema de cultura, eu vou trazer o repertório tal. Fica muito mais fácil assim, né, gente? Alguém que já estuda por eixo temático, já teve essa experiência de estudar por eixo temático? Vamos falar de repertório aí que a gente estava discutindo? Bom, aqui no textinho a gente vai ver que o Enem vai trazer que... cadê? Aqui. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Durante todos os anos de formação escolar de vocês viram diversas disciplinas. E aí essa interdisciplinaridade vai ser trazida aqui na redação. A gente vai ter que trazer menções a áreas de conhecimento que vocês viram ao longo dessa ano de escolaridade. E também de conhecimento de mundo, né? De conhecimento de vivência própria aqui no nosso mundo. Isso a gente chama de repertório sociocultural. Toda redação do Enem tem que ter repertório sociocultural avaliado na competência 2. Seguindo, nós temos aqui que você vai escrever um texto estruturado com coerência e coesão. Coerência é a capacidade de a gente organizar o texto, articular cada uma das partes, de forma a ficar organizado. Então, eu não estou falando alho e bugalho. Eu estou falando de alho, coentro, cebolinha. Estou falando tudo ali que tem a ver, tem nexo. É tudo uma mesma categoria, é tudo sobre o mesmo assunto. Então, está organizado e está claro. Está gerando fluidez na leitura. E sabe quem é responsável por gerar essa fluidez? Por articular sintaticamente os trechos? Os coesivos. A coesão está a serviço da coerência. Se o texto coerente é aquele texto organizado, claro, que a gente consegue ler com tranquilidade e compreender, é porque esse texto está cheio de recurso coesivo, que vai articulando cada uma das partes. Então, quando eu chego e falo, então, quando eu chego e falo, esse então vai concluir a oração que eu estava falando anteriormente. Ele é um elemento coesivo que sintaticamente serve para articular cada uma das falas que eu trouxe aqui agora. Então, nós temos aqui que o texto tem que estar coeso e coerente, formando uma unidade textual. Seu texto será redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já falei que essa relação com a competência 1, a gente vai trabalhá-la, tá? De forma a gente amar vírgula, amar crase, que eu vi que choraram a crase aí no chat. Tem mais alguma coisa que vocês odeiam, gente? Que a gente vai passar a amar? Que a gente vai ter aqui na nossa aula de gramática aplicada à redação do Enem. A gente vai desenvolver essa modalidade escrita formal da língua portuguesa. E no final, você também deve elaborar uma proposta de intervenção social para o problema abordado no desenvolvimento. Eu gosto dessa parte, porque ela deixa claro que o problema vai estar onde? No desenvolvimento. O problema está no desenvolvimento. E no final, a gente vai fazer uma proposta de intervenção, que é um tipo de conclusão, resolvendo os problemas ou o problema. Você precisa ter um problema só, tá? Um problema, mas se você quiser botar 5, 10, 8, você vai resolver todos eles. Coloquei 8 problemas. Na minha cabeça, você acabou de criar um problema para você. Você colocou 8 problemas, você vai ter que ter proposta de intervenção para os 8 problemas. Beleza? Ah, eu coloquei um problema. Suave. Você precisa colocar só um problema mesmo. E aí, você vai fazer a proposta de intervenção para esse problema. Beleza? Daqui a pouco, né, gente, no correr das nossas aulas, eu vou explicar direitinho qual que é o ideal de quantos problemas abordar, quantas propostas fazer, porque isso vai depender, primeiro, da sua habilidade. Tipo, Bela, eu não sei muito problema de registro civil. Não sabe? Então faz só um. Bota um, faz o mínimo. Deu pra entender? Não, Belão, eu sei bastante problema sobre cinema. Ótimo, então coloca 2. Coloca 2, que eu acho que é suficiente. Que aí você vai desenvolver. Então vai depender da sua capacidade argumentativa em relação àquele tema. E aí cada tema é de um jeito. Cada um também é de um jeito. Tem gente que tem facilidade em problematizar, tem outras pessoas que não. Vai depender. E vai depender também, gente, do próprio comando. O comando, por exemplo, do ano passado, deixa eu colocar ele aqui de volta, rapidinho. Ele trazia aqui desafios, plural. Então, tem que ter mais de um problema em tese, se o Enem respeitasse isso. Porque o Enem, sendo bem sincera, faz vista grossa, passa pano.
pelo menos até ano passado, ele não exigiu que os textos trouxessem mais de um desafio. Mas, gente, o que está escrito aqui é um plural. Desafios. Então, o ideal é que tenha mais de um problema. E eu não sei se bem no seu ano, do bendito ano que você vai fazer a redação, o Enem vai corrigir esse plural ou não, né? Vai considerar esse plural ou não e exigir mais de um problema. Então, a gente vai seguir aqui de acordo com o comando e eu vou explicar para vocês a melhor forma de fazer, tá? Essa abordagem de quantos problemas, eu vou trazer consequências, beleza, vou te explicar quando trazer as consequências, como trazer as consequências. Eu quero trazer um parágrafo positivo falando da importância, tudo bem, eu vou te explicar também quando fazer isso, a melhor forma de fazer isso, tá bom? A gente vai ver todas as estruturas argumentativas tradicionais, o Enem trabalha com 3. Eu fiquei tão feliz quando eu fiz o curso de correção do Enem há uns 2 anos atrás, que teve uma aula ao vivo que foi dito sobre essas 3 organizações. Eu falei, gente, a gente ensina isso em sala de aula como forma de facilitar um modelo, né? Um modelo para didático mesmo, para o aluno entender. E o próprio Enem está aplicando, olha que coisa boa. Os próprios corretores estão aprendendo essas 3 organizações argumentativas. Então, a gente vai aprender todas elas, que realmente são as mais clássicas. Beleza, pessoal? Esse é o nosso gênero Enem. Então, o textinho que eu trouxe aqui explica tudo o que você tem que ter no texto. E agora vamos para as pontuações. Redação do Enem vale 1000 pontos. Nós temos 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. Competência 1 analisa gramática, atendimento à norma padrão. Competência 2 analisa se você desenvolveu um texto dissertativo argumentativo, então atendimento aqui é o gênero textual, o tipo textual, e se você trouxe repertório sociocultural. Se esse repertório sociocultural, aquela parte interdisciplinar de trazer informações de área de conhecimento, foi produtivo ou não. Competência 3, nós temos aqui uma competência que analisa o texto de cabo a rabo. Por isso que também todo mundo odeia. Eu não sei quem é mais odiado, a competência 1 ou a competência 3? Gente, qual é a pior? Manda aí qual é a pior, competência 1 ou 3? Na minha concepção, competência 3, eu acho. Mas, enfim, competência 3 analisa introdução, analisa desenvolvimento, analisa intervenção, analisa o texto inteiro, para ver se não sobrou nenhuma lacuna argumentativa, se ficou uma parte sem explicação, para ver se não ficou confuso o texto, para ver se está completo o seu argumento, se realmente se apresentou o problema e comprovou ele, por meio de estratégia argumentativa, para ver se a sua intervenção foi feita por problema que você abordou. Porque se você compete com uma intervenção, é necessário aumentar os investimentos, mas em hora nenhuma no texto você falou que falta dinheiro, tá ali a competência 3 sendo penalizada. Olha lá, tá empatado entre competência 3 e 1. Gente, realmente é uma competência complicada, porque ela avalia todo esse lado argumentativo, de desenvolvimento das ideias, da redação inteira. É difícil até para a gente, corretor, avaliar essa competência 3. Competência 4, analisa elementos coesivos, para ver se o texto está articulado com as ideias ali presentes na coesão. E competência 5, avalia a proposta de intervenção, que também é cheia de regrinha, viu? Não é qualquer proposta de intervenção, não. Tem que ser uma proposta de intervenção com agente, ação, meio, efeito e detalhamento. E não é qualquer detalhamento, só existem 4 detalhamentos válidos, mas a gente vai ver isso em aulas específicas, tá bom? Na próxima aula a gente já vai entrar nesses critérios avaliativos. Hoje só fazendo um panorama geral. Beleza, gente? Vamos para o nosso tema de hoje. A galera aqui do DEAT Online pediu para pegar uma redação do banco para a gente fazer um momento de diagnóstico, sabe? Essa primeira redação, eu não vou ajudar muito vocês, não. Eu vou deixar vocês mais soltos. Expliquei a estrutura do gênero Enem, como que é o texto ali que tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a intervenção. Mas eu vou deixar vocês mais livres agora para fazer essa redação, essa primeira redação, porque eu quero saber que nível que vocês estão. Como que vocês estão em redação? Quero saber como que vocês chegaram aqui. Quais são as dificuldades que vocês estão apresentando aqui para a gente. Essa primeira redação, então, vai ser uma redação diagnóstica. E o tema tá lá no nosso banco de temas, tá bom? Também vocês devem ter recebido ele no grupo, que é a elevação do quadro de sedentarismo entre os brasileiros. Nesse tema, eu já quero chamar a atenção para 2 coisas.
O tema é gigante, beleza, tem uma frase enorme, mas a gente tem palavras principais. Aqui nós temos como palavras principais a elevação. Significa que sedentarismo sempre existiu. E a gente não vai simplesmente problematizar o sedentarismo. A gente vai problematizar o quê? A elevação dele. Sedentarismo é uma coisa que não tem como acabar, gente. Sempre vai ter um ou outro que é sedentário e tá tudo bem. Tá no direito dele, na liberdade dele. Mas e a elevação? Essa elevação deve ter acontecido nos últimos anos. E o que aconteceu nos últimos anos para ter subido esse sedentarismo? É isso que a gente vai aqui problematizar e intervir. A elevação, analisar por que teve essa elevação. Deu para entender o nuance do tema? Que o tema não é só sobre sedentarismo, é sobre a elevação do sedentarismo. E, obviamente, a outra palavra aqui, o assunto principal do tema é sedentarismo. Belão, e entre os brasileiros? Deixa eu te contar uma coisa. Todo texto Enem, todo tema Enem, é sobre um problema brasileiro. Então, se está aqui no Brasil, entre os brasileiros, na sociedade brasileira, não me importa, já sabia disso. Todo tema Enem é sobre Brasil. Não vai acontecer de ter um tema específico sobre a guerra na Ucrânia. Isso não vai acontecer, isso foge do gênero Enem. Beleza? Ah, não, mas quero citar uma referência externa. Quero fazer uma analogia ali com uma coisa da Europa, dos Estados Unidos. Suave, pode fazer, trazer ali, né, às vezes uma comparação, trazer ali, às vezes, um documentário que você viu, mas o tema e o foco do texto vai ser no Brasil. Beleza? Temos aqui texto motivador número 1. Um texto que foi retirado aqui do Globo Esporte. Atletas, treinos. O que comportamento sedentário tão perigoso quanto o sedentarismo? Beleza. Sedentarismo, segundo a OMS, está relacionado com a prática ou não de exercícios físicos, que são atividades físicas orientadas, montadas ou estruturadas para aumentar ou melhorar a capacidade mental, física e sistêmica. A OMS recomenda que pratique exercícios físicos moderados por 150 minutos semanais ou vigorosos por 75 minutos, sem determinar um número de dias na semana para isso. Alguns estudos recentes demonstram que o ideal é darmos no mínimo 8.000 passos diariamente, reduzindo assim os riscos de mortalidade precoce por doenças não transmissíveis que poderiam ser evitadas. Texto motivador nos diz muito, viu? Muito. Geralmente, nos textos Enem, a gente tem um primeiro texto que explica o assunto principal do tema. Dá uma analisada depois, para você ver, por exemplo, o tema de povos tradicionais, tem um texto motivador lá que explica quais são os povos tradicionais. E é o primeiro. O tema de estigmas relacionados às doenças mentais, tem um texto motivador que explica o que são as doenças mentais e o que é estigma. Então, geralmente, a gente vai ter um texto motivador que explica o conceito do assunto principal do tema. Então, aqui não é diferente. Aqui já vem falando o que é sedentarismo. E a gente vai focar nesse conceito aqui. Ah, eu não conheço outro conceito de sedentarismo. Não importa. O que importa pra gente é isso. O que o texto motivador nos disser é o que a gente vai guiar. Beleza? Beleza. E aqui a gente estava falando sobre a questão da recomendação da OMS. E aí eu já penso, será que os brasileiros estão seguindo essa recomendação? Temos aqui uma provável pulga na orelha que vai surgir. Alguns estudos recentes demonstram que o ideal é darmos mais de 8.000 passos, reduzindo doenças. Então, por que é importante a gente combater, intervir no aumento do sedentarismo? Porque provavelmente esse sedentarismo está gerando doenças. Nós temos aqui um palpite de consequência. Então, os textos motivadores vão trazendo ali ideias para a gente, para nos guiar no que colocar. Então, o sedentarismo é preocupante. Por quê? Porque ele é um fator de risco para doenças. Né? Ele pode gerar doenças. Ele aumenta a probabilidade de algumas doenças. E aí os conhecimentos de biologia vêm à tona, né, gente? Galera aí da medicina. Tem alguém aqui que não quer medicina, que quer outro curso? Porque, assim, eu vejo 1 em 1000, sabe? Isa, você quer o quê? Conta pra gente. Gente, é realmente muito raro a gente ver psicologia, que delícia. Medvet, Ana, você tá com um pezinho, né, na medicina.
Ou, muito bom, Medvet é muito bom, viu, Ana? Eu tenho uma relação com medicina veterinária muito forte. Depois a gente vai conversar. Sou louca dos cachorros, gente. Sou louca. Sou voluntária num projeto que né, promove a adoção de cachorros, resgate. Amo. Mas, enfim. Texto 2. América Latina é a região do mundo com o maior índice de pessoas que não praticam atividade física suficiente para se manter saudável, atingindo 39% do total. O Brasil é o país com o maior índice de sedentarismo. Olha aí, 47% da população não pratica atividade física suficiente. Tá aí a prova de que o Brasil tem problema de sedentarismo. Bela, posso usar esse dado? Pode. Pode. Você vai ficar só nele? Não. Você vai trazer outras coisas também. Mas se você quiser, você pode usar. Não tem nenhum problema. Se fizer sentido ali no seu projeto de texto, você vai usar. Beleza? Você tem que trazer outras informações de outras áreas de conhecimento, outras informações interdisciplinares? Tem, para além dos seus motivadores, por conta do repertório, que é avaliado lá na competência 2. Então, você não pode ficar só no texto motivador. Você tem que expandir. Porque o Enem avalia essa expansão, essa habilidade de trazer informações fora dos seus motivadores e de área de conhecimento. Em nível global, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 4 homens não praticam o suficiente atividades físicas. Temos um problema aqui também, né? Pensando na questão de gênero. As mulheres são mais sedentárias do que os homens. O que representa o quadro da população mundial, isso implica aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e certos tipos de câncer. Mais uma vez, um texto trazendo as consequências. Quando eu vejo 2 textos motivadores falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, eu fico assim, deve ser... Tá me direcionando aqui para falar sobre isso também. Então, um texto que aborde as causas do sedentarismo, ou melhor, da elevação do sedentarismo e as consequências, me parece bem-vindo de acordo com os textos motivadores. O Enem nos mostra, gente, ele nos guia. O texto motivador conversa com a gente. Ele mostra ali o caminho que a gente tem que seguir. Texto 3. Sempre lemos a notícia de como o sedentarismo atrapalha a saúde e poucas pessoas se dedicam à prática adequada de atividades físicas. Mas em um estudo publicado na revista The Lancet, resolveu olhar para o copo meio cheio desses dados e responder à questão positiva. Quantas vidas a prática de atividade física consegue salvar? A resposta que os pesquisadores da Universidade de Cambridge e Edimburgo, ambos do Reino Unido, chegaram é que anualmente 4 milhões de vidas são salvas por ano devido à prática de exercício físico. Mais uma vez, um texto que demonstra a necessidade do exercício físico para garantir qualidade de vida e saúde. Para finalizar, nós temos aqui o percentual de ativos antes da pandemia. Opa, eu falei com vocês que teve um aumento do sedentarismo. O texto era sobre isso. Então, significa que nos últimos anos aconteceu alguma coisa para aumentar. E aí vem um texto motivador colocando um marco teórico antes da pandemia e percentual de ativos na pandemia. Fica aí, é uma das possibilidades de argumento que a gente pode trazer no texto, de o porquê que houve uma elevação. Beleza? Gente, é isso. Vou deixar vocês bem assim, tranquilos, à vontade, né? Para escrever essa redação, essa primeira redação, porque eu quero que ela seja diagnóstica, eu quero que ela mostre realmente o nível que vocês estão atualmente na redação, para eu também fazer as próximas aulas pensando em corrigir esses problemas, tá? As nossas aulas aqui, elas são todas feitas semanalmente, e eu vou acompanhando a correção da redação de vocês para eu saber o que a gente vai corrigir aqui. Tá? Então, tudo é moldado. Então, pelo amor de Deus, escreva a redação, hein? Lembrando do aluno nota 1000 que a gente está querendo ser, tá? É todo dia, mantendo ali aquela constância, excelência nos estudos, que a gente vai conseguir chegar lá no tão sonhado 1000 no final, né? Por que não? Comecei essa aula falando, redação é a única prova que você pode tirar 1000. E creio que tiraremos. Aqui teremos algum 1000 ou 900, todo mundo 900 mais, né? Todo mundo 900 mais. Combinado? Fechou? Gente, vamos para o momento, então, agora de tira dúvidas. Não sei se vocês vão ter dúvidas nessa primeira aula, porém, não precisa ser só dúvida, né? Se alguém aqui tiver algum medo em relação à redação, alguma experiência que queira compartilhar, falar, olha, eu sou boa em redação, gosto de redação, ou não gosto muito de redação, ou, nos últimos anos,
fiquei meio mal com redação, ou não melhorei nos últimos anos, coisas boas, coisas ruins, algumas expectativas, tipo, eu espero que aqui nas aulas de redação tenha isso, tenha assado, eu espero alcançar a nota X, sabe? Expectativas que vocês têm aqui ao longo do nosso curso, das nossas aulas. Dúvidas, fofocas, tá bom? Se tiver fofoca, é sempre bem-vindo, né, gente? Fofoca edifica. Pelo amor de Deus, acho que a coisa que eu mais tenho... coisa que eu menos gosto de aula online é porque perde o lance da fofoca às vezes. A gente tem que manter a fofoca ativa. A melhor coisa que tem em sala de aula não é fofocar. Se chega assim do intervalo, tá todos os alunos, professora, você não sabe o que aconteceu. Eu fico assim, conta. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, vamos manter vivo esse espírito da fofoca também aqui, tá bom? Gente, e aí, temos dúvidas? Professora, teria como você olhar redações antigas? Eu escrevo texto e às vezes acho que fui super bem, mas quando recebo a nota, foi péssima. Isa, vamos tentar fazer acontecer isso, tá? Eu tenho que ver, porque aí a gente tem que ver como que vai se dar esse canal de comunicação. Beleza? A gente pode ver. O DES está tentando, né? A Camila me falou que está implementando um plantão aqui para a turma online, que eu falei que é super importante, tá? Para vocês tirarem dúvidas das redações, às vezes com os corretores. A gente tem a coordenadora de redação, tá? Que é a Marília. Aí a gente pode ver se o plantão olharia as redações antigas, ou se eu estou super disponível. Mas vamos ver primeiro com eles. Vamos ter a aula de analisando redação nota 1000? Sim, vamos ter. Tá bom? Naquela parte que a gente vai fazer o reverso de vocês corrigindo agora, e aí tendo o olhar do corretor, fazer a autocorreção. Essas aulas são extremamente importantes. E não vai ter só de redação nota 1000 não, viu, Vitória? Vai ter de redação boa, redação ruim, para a gente aprender o que fazer e também o que não fazer, tá? Também é extremamente importante ver um texto que está todo bagunçado, e a gente resolver essa bagunça, colocando ali a mão na massa para resolver os problemas. Vai ser legal demais, gente. Por isso, participem das aulas ao vivo. Gente, aula ao vivo é tudo de bom, sabe por quê? Porque você tem ali um horário que você só vai ligar o seu computador e vai só absorver. Se você deixar para depois, vai acumular que é tanto de aula gravada. Eu sei que tem gente que realmente não consegue estar presente, né? Por uma questão de disponibilidade de horário, trabalho, estudo. Aí, beleza, tá gravada. Plantão vai ser ótimo. Com pandemia, saí do cursinho presencial, fui para online e trabalhando. Caí de 960, 980 para 860. Esse ano tem que melhorar. Vai melhorar, Ana. Estamos aqui no plantão para isso também, viu? Esse momento de tira dúvidas aqui também serve de plantão. Só não vou conseguir olhar várias redações igual a Isa estava falando aqui. Mas, assim, tem um parágrafo, um trecho, uma frase. O corretor marcou tal coisa. Tipo, aqui tem que ter crase. Me explica por quê? Manda aqui, digitada a sua dúvida, que a gente olha. Ou então liga o microfone, lê o que está escrito, tá bom? Vamos usando os recursos que a gente tem aqui também, nesse momento, tira dúvidas ao vivo, para a gente sanar essas dúvidas. Vai ser ótimo, Ana. O que mais, gente? Vamos lá, ninguém tem dúvida, gente? Pode fazer pergunta de vida pessoal, sei lá. Curiosidade. Quando eu era aluna, eu queria saber tudo dos professores. Eu era aquela aluna chata que jogava o nome do professor no Google e saía... Assim, toda vez que você joga o nome de qualquer pessoa no Google, sai processo, né? Quando for, né, gente adulta, né? Sai processo e tal. Gente do céu, cadê as dúvidas? Pode ter dúvida. Não tem, gente, sou um livro aberto. Às vezes vocês vão me ver assim, passando nas redes sociais, assim, no feed de vocês vão me ver fazendo bobagem. Não tem vergonha de nada. Às vezes eu apareço comendo coisa estranha no TikTok, no Instagram, banana com ketchup. Deu uma viralizada no passado esse vídeo da banana com ketchup. Comi brócolis com doce de leite. Brócolis cru com doce de leite. A última foi miojo, também com doce de leite. Ana, procura aí. Isabela com S, um L, ponto final, Munhoz. Você vai achar o meu pessoal. Não tem nada lá, mas depois você vai achar onde eu faço a bagunça também. Vou ativar meu pessoal, tá bom, gente? Só pra gente manter aqui essa interação também. Deixa eu conferir meu arroba, se é isso. Isabela.munhoz, com Z no final. Isabela com S, um L, ponto final, Munhoz com Z, M-U-N-H-O-Z. Segue lá, não tem nada lá. Vocês vão ver onde eu vou fazer bagunça.
Gente, é engraçado demais. Eu faço mestrado, né? Falei com vocês. E aí, meu orientador outro dia chegou e falou assim: vi uns vídeos seus. Só que o vídeo meu na internet é só bobagem, é só besteira, só palhaçada, entendeu? Porque o que engaja, o que viraliza é palhaçada. Então, assim, tô nem aí, dou a cara a tapa mesmo, falo mesmo, faço mesmo. O que o marketing mandar fazer, eu tô fazendo. Inclusive, falei pra galera aqui do DET, falei assim, pode me botar pra fazer o que você quiser no Instagram, TikTok, vamos lá, sabe? Não tem vergonha nenhuma. E aí, meu orientador falou que viu um vídeo meu, aí eu fiquei com vergonha. Foi o primeiro momento que eu tive vergonha de publicar, das coisas que eu publico na internet. Aí eu falei, que vídeo? Ele, os vídeos falando de redação. Aí eu falei, nossa, então é as bobajadas que eu faço para os alunos interagirem, né? Para se manter ativos. E é isso, gente, super importante. Professor de cursinho tem que ser meio palhaço, né? Quando eu era mais nova, quando eu estava na faculdade de letras, com o nariz em pé, né? Ai, tô fazendo letras aqui. Eu ficava, nossa, esse professor de cursinho bobo demais. Tá aqui eu, fazendo bobagem na internet. Achou aí, Ana? Segue lá. Gente, sem dúvidas, sem dúvidas. Achou onde eu faço bobagem? Massa demais. E aí, Diego, Vi, Isabela, Clara, Ana? Anas. Temos muitas Anas. E tem Aniele, Flávio. Não, eu tenho. A Isabela perguntou se eu trabalho só no DET. Não. Trabalho em outro lugar também. Também eu tenho uma empresa na salinha de redação de linguagem, que é lá onde eu faço bobagem. Bobagem não, né, gente? Trabalho, dedicação, que é influencer. Outro dia eu tava na academia. Na academia. Vocês são de BH? Não muda aqui de BH, não, né? Tem gente do Brasil inteiro. Eu imagino que grande parte seja de BH. Ó, galera. Eu estava na academia, na Prudente Moraes, na Smart Fit, que é onde eu malho. E aí, eu tava indo revezar o leg press com a menina, cheguei lá, falei assim, posso revezar? Aí ela ficou paralisada, olhando pra minha. Voltei. Aí ela chegou pra mim e falou assim, eu te conheço, eu estudo no Determinante. Você é professora de redação em linguagem, né? Eu falei, aham. Aí ela, eu te conheço do TikTok. Quando ela falou isso, eu fiquei assim, não. Aí ela, claro que pode revezar, mas você podia também dar aula determinante. Isso foi ano passado. Aí eu falei, eu só pensei assim, quem sabe, né? Quem sabe? Aí olha onde eu tô aqui hoje, hein? E meus slides também saíram. Voltou. Gente, é isso, sem dúvidas, né? A gente vai se conhecendo aí, a aula tem que ser leve, divertida, com fofoca mesmo, sabe? Com brincadeira, porque de estresse já basta o Enem, já basta o vestibular, né? Já basta a pressão de prova. Então, aqui realmente o nosso curso de redação, ele vai trazer muito conteúdo, a gente vai ver tudo, gramática, elementos coesivos, a gente vai estudar tema, mas a gente também vai fofocar, viu? Porque faz parte, é importante, a gente também vai zoar e por aí vai. Tranquilo? Beijo pra vocês, então até semana que vem, a gente se vê na próxima aula. Beijos, prazer. E outra coisa, na próxima aula podem ligar a câmera, tá? Ligar a câmera, ligar o microfone, palhaçada, fica aqui conversando sozinho. Pode ficar à vontade. Beijo, gente. Até mais.